se eu consigo fazer como o João fez, um monte de câmera aqui pra mim. Eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa. Não sei quanto tempo eu tenho pra falar, eu posso falar? Pode falar. Tá. Então a gente prepare-se pra ficar aqui até amanhã, gente. Bom, eu tenho muita coisa mesmo pra contar, não é brincadeira. Eu sou uma pessoa muito complicada de tudo, complicada até meu raciocínio às vezes é complicado. E eu tenho muita coisa para falar prática. Eu vou começar com uma que é bastante... foi uma situação, uma época que eu estava vivendo uma situação específica que eu me meti na minha vida, e eu andava meio cabisbaixo com algumas coisas, mesmo assim eu me reprogramava e ficava relax de novo. E aí houve eu estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa e subi num lance de escadas que era muito brabo, assim. Imagina aquela escada de cimento bruto, certo? Não tem corrimão, não tem... mal tem a distância do degrau, da ponta do degrau para a parede era enorme, assim. Eu tenho braço curtinho, né? Então até chegar lá não esquece. E eu fui subir, não estava prestando atenção no que eu estava fazendo direito, e eu estava de salto. Salto pequeno, não era nada muito grande não. Aí me distraí na hora em que eu estava falando alguma coisa, me distraí e o meu salto acho que agarrou. Eu não tenho a exatidão de como foi esse ponto, mas eu sei que travou alguma coisa. Na hora em que eu me virei, eu estava no topo da escada, tá? Imagina um lance de escadas, a escada devia ter uns 3 metros, talvez mais, de altura. E na hora que eu me distraí, eu estava falando e pensando na abobrinha, normal pra mim, e eu me distraí e eu só senti isso. O que eu posso descrever disso é que eu me senti depois no braço de alguém que me segurou no pé da escada. É uma coisa, surreal descrever isso me emociona de uma certa forma, porque eu tenho certeza absoluta de que se eu não me reprogramasse, se eu não tivesse feito uma reprogramação minutos antes, inclusive, eu me reprogramo muito para estar segura. E eu tinha feito isso e eu não tinha onde me agarrar. Aquela brincadeira, né, de novela, que a pessoa empurra a outra, ela vai quicando e chega lá no final toda torta. Eu não fiz isso, porque eu cheguei no final da escada e era como se eu tivesse desligado e de repente eu estava acordada de novo. Isso pra mim é muito, muito, muito marcante, porque tinha pessoas em torno e essas pessoas descreveram pra mim que foi algo como eu ter morrido mesmo. E me descreveram aonde que eu bati. Eu tenho um calombinho aqui, que é na minha cabeça, atrás da cabeça, e eu tenho uma marquinha no quadril, não dá pra mostrar, mas eu tenho uma marquinha no quadril, que é exatamente os lugares onde as pessoas em torno me descreveram que a impressão que elas tiveram de ver eu caindo era onde eu tinha batido na escada. E isso é uma coisa que não seria possível de eu estar viva aqui falando com ninguém. Eu tenho certeza disso. E você que está assistindo a aula, que está perguntando, pergunte mais, fique, não pisca enquanto estiver assistindo, porque o que o professor ensina, o que o professor está falando, o que eu usei, o que eu tinha a possibilidade de usar, me salvou da morte. E não foi só dessa vez, certo?
Eu tenho outras histórias, e se ninguém me cortar aqui der tempo de eu falar, mas eu quero concluir essa, porque isso foi pra mim uma coisa muito marcante. Muito marcante. Eu tenho marca, inclusive, do ocorrido, e eu não fui parar em hospital, ninguém saiu correndo comigo pra lugar nenhum, era como se eu tivesse... Num instante, como você falou dos quadros, né? Num instante eu estava caindo, no outro instante eu estava no pé da escada e no meio do caminho eu já estava morta. E eu falo isso com muita clareza de mim e com muita certeza do que eu sei que funciona a reprogramação, porque eu devia estar morta agora e eu não estaria falando com ninguém. Quem quer que esteja me assistindo, eu posso contar isso 500 vezes, não tem problema nenhum. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a respeito do assunto. E porque eu me reprogramei, e olha, eu sempre me reprogramo para estar segura. Isso é muito impressionante, porque eu me reprogramo isso muitas vezes. Eu me reprogramo disso. Às vezes eu vou pegar um Uber, aí eu entro no carro, às vezes na hora que estou chamando, o cara está chegando, eu me reprogramo, quero que a viagem seja boa e me reprogramo para estar bem, para estar segura. E isso para mim é impressionante, porque eu tenho total certeza do que aconteceu. Eu tenho total certeza do fato de eu ter me reprogramado e eu estar viva falando com todo mundo porque me reprogramei. Eu sou tão tacanha e tão desgraçada para certas coisas que um tempo depois acontece uma situação em que eu estava no carro com meu marido e a gente brigando, discutindo. E o meu casamento é um casamento diferente, porque eu não sei como é que ele me atura, porque ele já devia ter me dado um pé na bunda muitas vezes, porque às vezes eu sou insuportável. Mas eu me reprogramo muitas vezes para eu manter o meu casamento. E a gente tem briga e se enlouquece e depois se ama segundos depois, porque eu estou o tempo todo me reprogramando para ficar tudo bem. E isso eu posso falar mais com situações específicas depois a respeito. Eu espero ter outras oportunidades de falar mais e mais disso e contar todas as coisas que eu consegui mais claras, né, para todo mundo saber. Voltando à situação de acidente, porque isso da escada foi um acidente bravíssimo que aconteceu comigo. E eu, um tempo depois, no carro, conversando com meu marido, começou uma conversa, daqui a pouco tinha uma discussão e daqui a pouco o carro que a gente estava, meu marido estava dirigindo, o carro simplesmente ele perdeu o controle e capotou. Capotou o carro, a gente virou de ponta cabeça e ficou preso assim. Um carro desse jeito, no lugar onde a gente morava, era indo para casa. Tinha uma estradinha antes do condomínio onde a gente morava e na estradinha tinha um matinho assim, né, tipo um morrinho, né? Na estrada era assim, estrada, do lado de cá casas, do lado de cá morrinho e tinha um vão, sabe, aquelas valinhas que às vezes eles constroem em estrada para poder água de chuva, não alagar tudo, essas coisas assim. A roda do carro, quando a gente virou, a roda do carro prendeu ali. A gente capotou e mais à frente o carro prendeu a roda nesse troço. E assim, o carro ficou perda total. O carro, a gente conseguiu que guinchasse, sei lá como é o nome desse negócio, mas o sujeito que pegou o carro para olhar, para tentar consertar, falou, olha, não tem o que fazer, porque o carro não tem como consertar. O dinheiro que vocês vão gastar para consertar um carro desse, comprar outro novo. De tão acabado que ficou o carro. E aí você pode perguntar, mas e você, Natália? E teu marido, como é que ficou? Meu marido não sofreu nada. Nada. E eu, para não dizer que não sofri nada, eu tive um arranhãozinho, que eu ainda tenho uma marquinha bem de leve aqui. No antebraço. Eu acho que não dá pra ver na câmera não. Mas foi bem um arranhãozinho
Porque na hora eu tava de cinto e eu não sei como foi que eu fiz, eu sei que machucou, mas foi um arranhão mesmo, muito, muito, muito leve. Num carro que deu perda total, que capotou, quebrou vidro, e podia ter quebrado vidro na minha cara, podia ter ficado, sei lá, deformado, não sei. São coisas que eu prefiro nem pensar mais a respeito, mas o acidente em si foi um acidente horrível. E, além disso, dando seguimento à forma como quem reprograma e por reprogramar o que você pode fazer, detalhe que não tinha nada. Eu descrevi uma estradinha com casinhas ali, mas as casinhas que eu descrevi não era casinha ali na beira da rua, era tipo sítio. Então você tem um portão, outro portão e mato até uma casa, certo? Não é ali uma coisa, tá todo mundo ali na porta esperando olhar o que está acontecendo na rua. E aí a gente saiu do carro, o Leandro deu uma olhada no carro, viu que não dava, a gente não tinha nem como fazer o carro descer, ficou o carro todo torto, para sair foi complicado. E apesar de até para sair do carro ter sido complicado, eu não me arranhei, não me machuquei no meio das ferragens, nem ele. E do nada, assim, do nada, apareceu uma pessoa, um vizinho, sei lá de onde, que estava passando e perguntou, tá precisando de ajuda, o que aconteceu, não sei o que, todo desesperado, porque ele olhou o carro, depois ele olhou a gente, e a gente estava inteiro. E aí surgiu uma outra pessoa, aí essa outra pessoa já foi chamar outro, aí saiu, não sei como, na velocidade que a pessoa foi, saiu correndo, buscou outra pessoa para poder ajudar a gente, porque todo mundo achava que a gente tava passando mal ou qualquer coisa assim, a gente só tava meio assim, meio estarrecido, porque a gente capotou com o carro, quebrou vidro, eu não me machuquei, ele não se machucou, nada aconteceu. Foi como se a gente, sei lá, tivesse visto um filme de dentro de um carro, um filme meio maluco, e de repente estava todo mundo bem. E aí o pessoal preocupado, não sei o que, aí arrumaram um jeito de pegar carro, já tinham resolvido tudo. E a gente voltou para casa, aí deu o procedimento que tem que fazer, né, sobre o carro em si. E acabou. Foi simples assim. Num momento a gente estava no carro, discutindo. No instante seguinte a gente estava capotado. No instante seguinte a gente estava... Tá tudo certo. Só vamos resolver agora o carro. Já fizemos uma besteira, né? Tava discutindo, arrumando uma confusão com o outro. Encrencou, veio uma interferência. E a gente lida com o que vem depois. Mas eu posso te dizer que eu podia estar morta pela segunda vez, porque eu vi o estado do carro, eu fiquei impressionada com o estado do carro. Eu gostaria muito de ter tirado uma foto para mostrar para vocês, inclusive, como ficou o estado do carro. O carro estava muito, muito, muito amassado e com a roda toda torta, era quase... Quem olhasse aquilo, nossa, vocês devem ter feito alguma coisa muito louca para poder fazer esse carro ficar desse jeito. E é impressionante como, mais uma vez, mesmo com a situação, antes eu tinha me reprogramado para estar seguro. Como eu sempre faço. Vou entrar no carro, vou fazer uma coisa, vou sair, às vezes levantar da cama, programa. Vou fazer não sei o que, eu programo. E estava seguro. E, nossa, tem muita coisa para falar. Muita, muita coisa. Isso de segurança. Eu sou uma pessoa que quando eu entrei no sistema, passei a me reprogramar, eu ficava muito doente, muito. Era semana resfriada, semana resfriada, semana não. Sem falar no meu histórico de rinite, sinusite. Quando eu era criança eu tinha crises incríveis de saúde. E garganta, eu começava a respirar pela boca, então a garganta inflamava, eu tomava um remédio spray e tomava bolinha, né, que eu chamava quando eu era criança, que era bolinha, que eram aqueles remédios homeopáticos, e tinha receita de tudo quanto era troço, e ia vivendo.
ia vivendo, né? Até onde, como dizem por aí, até onde Deus deixa. E fui piorando em outras coisas, porque eu fui ficando adolescente, depois mais velha e tal, e continuava tendo crise. Eu não podia chegar na casa de alguém. Se eu chegasse na casa de uma pessoa e ela, por algum motivo, não estou dizendo que a pessoa precisava ser porca, não, a pessoa tinha na mesa, tinha poeirinha, acabou, eu estava ferrada. Era dali eu começava a espirrar, 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 espirrar. Aí atacava, isso daqui me inflamava e começava a me dar dor de cabeça, muito. E a boca, né, abria para poder respirar, porque o nariz entupia, e começava a garganta, inflamar, inflamar. E direto, direto. Aí ficava uma semana e meia, mais ou menos assim, tomava 500 milhões de remédios, aí melhorava um pouco, aí passava o período de crise e depois de novo a mesma coisa. Eu não podia usar perfume, eu não podia usar desodorante com odor, eu não podia... Qualquer coisa que você pense que tem um cheirinho a mais, papel higiênico com cheiro, esses sprayzinhos de banheiro, nada disso podia perto de mim, porque eu já entrava direto em crise. E aí logo uma coisa que foi assim uma mudança repentina, quando eu passei a me reprogramar, eu entrei no sistema, ainda era mó, sabia de nada, estava acontecendo direito, comecei ali, assistir a aula do professor, e aí comecei a fazer uma reprogramação, outra reprogramação, e em pouco tempo, quando eu me vi, eu estava pintando coisas com tinta, essa tinta óleo, né, que é super sem cheiro. Naquela época era muito incomum, tem uns 13, 14 anos isso. Naquela época eu não tinha ainda vendendo, né, a roda, essas tintas sem odores, sem nada e tal. Era aquela tinta brava mesmo, que você abre aquele troço que você, parece até que se drogou. Aqueles negócios de thinner, né, para poder limpar aquilo. Nossa, eu fazia tudo aquilo. E eu fazia, não tava nem aí, aí é que eu fazia mesmo. Aí mesmo é que eu fazia e pintava, não sei o que, acontecia. Lixei uma vez, meu marido tinha loja. Quando a gente começou junto, a gente tinha uma lan house, tinha uma parede assim na loja que eu queria pintar, que tava uma droga, a parede toda torta. Aí eu emacei a parede, esperei secar, lixei aquela coisa toda, aquele pó branco na minha cara, e eu não tinha uma crise. Então isso pra mim foi assim, caraca, não tem cabimento. Do nada ela... então Natália, qual foi o remédio que você tomou milagroso, que mudou e não sei o quê? Não tomei remédio nenhum, eu me reprogramei. E toda vez que eu ia fazer alguma dessas coisas, eu me reprogramava antes e me reprogramava depois, porque, né, vai que me dá alguma encrenca. E eu sentia às vezes o narizinho arder um pouco, e daqui a pouco passava. Mas aquela garota que não podia chegar num lugar que tinha uma poeirinha, não podia chegar num lugar que era assim um assado, restrita de tudo, não podia fazer isso, aquilo, outro, não existia mais. Então, se são muitas coisas, eu gostaria muito que tivessem outros momentos, se eu puder falar mais, tem muita coisa para falar. E essas coisas são coisas que para mim ficam muito, são muito claras, certo? Eu queria só contar antes de ir embora, pode contar só mais uma? Essa é muito bobinha, assim, o pessoal fala, mas então a gente vai se reprogramar e a gente vai fazer coisas monstruosas, e aí eu não vou morrer aqui, eu não vou fazer isso ou aquilo outro. Eu queria contar uma bobeira, porque quem começar a se programar vai começar talvez a perceber nas coisas mais simples. E hoje eu precisava, me disseram que tinha que comprar um banco. Para fazer um trabalho tinha que ser feito, e eu não consegui resolver durante o dia todo. Quando cheguei no final do dia eu falei, caraca, eu tenho que resolver, senão não vai dar certo, e etc, etc. Aí beleza, tem que achar um banco. Primeiro que eu nem sabia qual era o tipo do banco. Aí, ok, me programei, tá, vou correr atrás do banco. Beleza, fui num lugar, não tinha, fui no outro lugar, achei um banco. Alto, confortável, do jeito que parecia pra mim que tinha que ser. Aí eu tava voltando com o banco lá, né, carregando e tal, não sei o quê. Aí eu tava voltando, aí uma pessoa
pessoa me manda uma mensagem, que eu tinha mandado foto, a pessoa não tinha me respondido na hora e tal. Aí a pessoa me manda mensagem em resposta às minhas perguntas sobre o tal do banco. Tem que ser de madeira e forte. Eu falei, puta merda, desculpa, eu não sabia nem se eu podia falar isso. Putz grila, eu tinha comprado um banco de ferro com uma almofadinha, assim, não tinha nada de madeira, não tinha nada de forte. Qualquer coisa que quiser amassar aquele banco, acho que consegue. Aí tá, eu, caraca, e agora? Falei, pelo menos eu vou levar esse aqui e pelo menos eu vou chegar com algum banco. Vamos ver o que que dá. Tá bom. Aí tava vindo, entrei no prédio, quando eu olho, tô andando com o banco e pensei naquilo, cara, mas eu preciso do banco, e agora? Sem brincadeira não. Tem uma guaritazinha de estacionamento no subsolo. Para eu poder subir no prédio, o melhor lugar era vir pelo subsolo, passar por essa guaritazinha, esse espaçozinho, que é onde tem estacionamento, e pegar o elevador para subir. E não é que eu vejo um raio de um banco de madeira, de um banco alto e forte. Todo grosso, assim, enorme. Aí tá bom. Aí o que eu fiz? Eu, caraca, mas eu sou de família, assim, só. Aí eu falei com o rapazinho, olha só, é que eu vou precisar fazer um trabalho, assim, você pode me emprestar esse banco? É só pra esse trabalho. Não, claro, pode levar, se precisa de mais alguma coisa, não sei o quê. Eu falei, caraca, eu nunca vi a pessoa, nunca vi na minha vida. E a pessoa me deixa carregar um banco que estava ali, à disposição de outros, que não é uma coisa para emprestar, certo? Já tinha uso para aquilo. Aí eu falei, tá bom, muito obrigada. Agradeci a uma. E carreguei o outro banco. E peguei e consegui o meu banco de madeira forte. Isso é uma reprogramação de uma coisa que para muitos pode parecer simples, mas que para mim faz muita diferença também, porque eu tenho muitas coisas que acontecem no meu dia a dia, que às vezes eu preciso e de repente surge alguém do nada com aquela coisa que eu precisava. E é isso. Então essa é uma coisa pouquinha, pequenininha, curtinha, que eu posso falar do dia a dia.